Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria aproveitar esse recadinho do início aqui pra lembrar. É um mês de doação de sangue. Pra quem viu os stories ali, quem acompanha, viu que eu mesmo fui doar sangue essa semana. Então assim, galera, por favor, se você puder doar sangue, vá lá, doe sangue um pouquinho, sabe? Você pode salvar até 4 vidas com uma doação. E vamos combinar também que por um diazinho, por 40 minutinhos ali, 50 minutinhos sentado lá no Hemipar ou no Hemuan, dependendo da cidade, do centro hematológico da sua cidade, você consegue um dia de folga do trabalho. Olha só, gente, que é melhor que isso? Um dia de folga do trabalho? Melhor coisa, por 50 minutinhos, tá valendo, tá compensando, hein? E lembrando, galera, que você pode salvar realmente até 4 vidas com uma doação. Imagina aquele cara que doa desde os 18, eu dou sangue desde os 18, não pude doar direto todos os anos, porque aconteceram algumas intempéries, cirurgia, essas coisas, então eu não pude doar sempre. Mas você que agora tá sem nenhum impedimento, vai lá, doar sangue, vamos lá. Eu prometo que se você doar sangue, mandar ali no Instagram ali uma foto, ó, Bruno, doei, vou agradecer você pessoalmente no próximo podcast, agradecer seu nome no próximo podcast. Então, galera, se você puder doar sangue, vá lá e doa pra gente. Tem muita gente que precisa, tem muita gente que realmente precisa. Então, o que você puder fazer pra ajudar essas pessoas, ajude, galera. Lembra que é uma coisa que não vai fazer falta, você vai ganhar uma folga, você nem vai perder tempo. Só coisa boa, gente. Então, foca nisso aí. É isso que eu tenho pra pedir pra vocês hoje, tá bom? Imagina que esse podcast é uma troca. Tô te dando uma história e você vai lá doar um pouquinho de sangue pra mim. Ou pra outras pessoas, lógico, tá bom? Combinado, então? Então, eu sou o Bruno Lima. E esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu estou escrevendo isso porque preciso contar essa história pra vocês. E sim, vocês vão querer saber. Você já viu meus livros? Não vou te dizer quais livros, nem quem eu sou. Então nem pergunte. Mas te garanto, se você é um leitor voraz ou até um leitor casual, então provavelmente já leu ou pelo menos ouviu falar de algumas das minhas obras. Minhas obras no sentido hipotético da frase. Pra falar a verdade, não foi bem eu que escrevi os livros. E novamente, não me pergunte quem foi. Não por privacidade ou por leis de direitos autorais, ou qualquer coisa assim. Eu simplesmente não sei. Eu costumava ser encanador. Não é a profissão mais glamourosa do mundo, mas pagava bem, considerando que quase ninguém queria fazer esse tipo de trabalho. Meu pai me treinou logo que saí do ensino médio, e não demorou muito até que eu tivesse economizado o suficiente para me mudar para o meu próprio apartamento. Alguns anos depois, decidi que podia muito bem vender minha alma e me prender um financiamento imobiliário, porque pelo menos assim o dinheiro do aluguel não seria desperdiçado. A ideia era conseguir alguns colegas de quarto e fazer com que eles pagassem pela casa em vez de mim. Mas sou uma pessoa reservada. Nunca gostasse exatamente de viver sozinho, mas nunca tive muitos amigos crescendo. Eu não sabia quem convidar para os outros quartos e a ideia de estranhos morando comigo não me agradava. Eu lia. É isso que você faz quando tem 26 anos e não tem amigos. Você lê livros e finge que tem amigos, e quando termina o livro e percebe que ainda está sozinho, pega o próximo. E é um pouco tipo álcool. Você precisa tomar um copo de manhã para se recuperar do estrago do copo da noite anterior, com a diferença de que ninguém te aplaude por ser alcoólatra como fazem com quem lê bastante. Se tudo isso soa como uma forma terrivelmente deprimente de ver a vida, bem, é provavelmente porque eu estava deprimido. Na verdade, eu estou ainda. Eu estava passando por aquilo que você poderia chamar de seca. Um daqueles períodos que você lê algo excepcional no mês anterior e agora não consegue encontrar nada que se compare. Tentei algumas séries, mas nada me prendia e já tinha praticamente desistido. Eu estava assistindo o episódio de Friends pela 30ª vez. Foi quando encontrei o porão. Bom, chamar de porão é exagero. É um espaço rasteiro, seria muito mais preciso. Eu estava arrancando o carpete de um dos quartos de hóspedes durante uma reforma e lá estava uma portinhola com uma maçaneta de latão no chão do armário. Como qualquer novo proprietário curioso, eu abri e desci. Cheiro de mofo, podridão e algo metálico, tudo misturado. Talvez um gato tivesse morrido ali. O espaço tinha um pouco mais de 1 metro de altura. Eu precisava me curvar todo para conseguir andar lá dentro. Não tinha dado nem 10 passos quando vi no chão uma pilha de papéis. Não estava em envelope nenhum, sem elástico nem grampo. Cerca de 20 folhas empilhadas uma sobre a outra, perfeitamente brancas como se tivessem acabado de sair da impressora.
O estranho é que parecia que ninguém tinha descido ali há anos, a julgar pelo estado do carpete. O túnel terminava logo depois disso, então peguei os papéis, subi de volta e fechei a portinhola. Só naquela noite, depois de terminar de arrancar o carpete, e quando o vazio da casa começou a me afetar, foi que parei para ler os papéis, a história que estava neles. Eu fiquei hipnotizado. Não me mexi até terminar. Cada palavra, cada frase me agarrava e me arrastava para dentro. Era real. Foi assim que tudo aquilo pareceu. A história nos papéis era a realidade e minha vida era coisa falsa feita de tinta. Se eu apenas continuasse lendo, eu poderia continuar vivendo e... Virei a última página. A história parava no meio de uma frase. Virei as páginas várias vezes, torcendo para ter deixado passar alguma, para ter mais um pouco daquilo tudo. Eu reli tudo de novo. Depois de novo e mais uma vez. Eu não dormi aquela noite. No dia seguinte, liguei pro trabalho, dizendo que estava doente. Andei pela casa, tentei ver TV, tentei ler, mas nada funcionava. Eu estava obcecado. Eu precisava terminar a história, mas o final nem sequer existia. Depois de 2 dias disso, já tinha aguentado bastante. Pensei, vou enterrar isso. Enterrar e minha mente vai aceitar que acabou. Ao invés de cavar um buraco, no entanto, voltei ao espaço rasteiro. Ia deixá-lo lá onde encontrei. Tentei esquecer a história inteira. Quando desci, uma nova pilha de páginas estava me esperando. Foi assim que tudo começou. Novas páginas só apareciam depois que as antigas eram lidas. Mas isso não era problema. Eu lia com uma fome voraz, capítulo após capítulo. Liguei pro trabalho de novo, dizendo que estava doente. Até meu pai quis me visitar e disse que não, que ele ficaria doente também. Li por horas e horas, fazendo viagens de volta ao espaço rasteiro, onde uma nova pilha me esperava a cada vez. Até que finalmente a história terminou. Fim. Desci uma vez, só para ver se havia algum epílogo, mas o espaço estava vazio. A história tinha acabado. Durante semanas, pesquisei online por pistas de quem poderia ter escrito aquilo. Não encontrei nada. Entrei em contato com o antigo dono da casa, e ele me perguntou se existia algum espaço rasteiro, e disse que nunca sabia daquilo. Fiquei com aquele livro por semanas. Eu estava obcecado, mas decidi deixar pra lá. Segui em frente, até que entrei em contato com alguns agentes literários. Um último gole de álcool para curar a ressaca. Pelo que eu vi, leva meses e meses até receber resposta de enviar o manuscrito para uma agência. As que eu entrei em contato demoraram dias. Todos pediram para ler o livro inteiro. Todos me ofereceram um contrato dentro de 1 semana. Eles disseram que era o melhor escritor que eu já assinei. Eu não corrigi eles. A publicação seguiu o mesmo padrão. Deveria ter levado meses e em poucas semanas eu já tinha assinado o contrato com uma grande editora. O processo de edição, que normalmente levaria meses, levou dias. Eles disseram que não conseguiam imaginar mudar uma única palavra daquilo tudo. Disseram que eu era um escritor incrível. Eu não falei nada sobre a história. A maioria dos autores no máximo alcança sucesso mediano. Aqueles dos quais você ouve falar são exceções. Para cada escritor que vive da profissão, assim que nunca sequer recupera um adiantamento. Isso deveria ter sido o que eu esperava, mas mesmo naquela época eu já sabia. Sabia que havia algo diferente naquele livro, não só pela forma de como eu encontrei, mas pelas coisas que ele fazia comigo, com os outros. Era hipnotizante. Como é hipnotizante ver um filhote cego rastejando em direção a um penhasco. Depois que você olha, não consegue mais deixar de olhar. E de fato, o livro virou um best-seller. Ganhou prêmios, recuperei o adiantamento em semanas. Fui convidado para talk shows e convenções, mas eu recusei todos. Não se acostume com isso, eu disse a mim mesmo. Foi só um livro e nem foi seu. O dinheiro entrando era ótimo, maravilhoso na verdade. Mas eu não larguei meu emprego. Não era como se eu fosse escrever outro livro. Eventualmente todo mundo ia se acalmar. Esqueceriam meu livro e eu seria esquecido. Os amigos parariam de ligar e tudo voltaria ao normal. E então, numa noite, quando não conseguia dormir, depois de passar horas encarando o teto do meu quarto solitário, eu desci de novo. Alguma parte adormecida dentro de mim já sabia que as páginas estariam lá, as novas páginas. Foi assim que funcionou da primeira vez. Eu tinha que ler as páginas para que novas aparecessem. Fazia sentido. Eu teria que publicar o último livro para que um novo surgisse. Li de novo os capítulos. Visitei o espaço rasteiro mais 10 vezes naquela noite até terminar tudo. No dia seguinte, pedi demissão do meu trabalho. E assim, começou a minha nova vida. Planejei tudo com um propósito. A cada 6 a 8 meses eu enviava um novo manuscrito. A cada 6 meses eu descia novamente ao porão. Cada novo lançamento me levava de volta ao topo da lista de mais vendidos. O dinheiro entrava de forma constante, mais do que eu sabia o que fazer. Não era como se eu fosse comprar outra casa, não, isso era óbvio.
Eu viveria onde estava até morrer, porque eu precisava. Para minha carreira, eu dizia a mim mesmo, eu tinha que ficar ali por causa da minha carreira. Mas mesmo naquela época, acho que eu já sabia. Eu não estava ali para sustentar meu estilo de vida. Era uma vantagem, claro, ser rico e ter seus benefícios, mas era pelos livros, sempre foi pelos livros. Eu os relia constantemente. O que mais havia para fazer? As horas que a maioria dos escritores leva para escrever eu tinha como tempo livre. Então por que não ler? Relê-los, consumir aquilo tudo. No começo eu tentava ver quanto tempo conseguia ficar sem pegar um dos meus livros. 1 dia, 2, 3. Esse era o limite, eu descobri. No 3º dia, minhas mãos começavam a suar e o estômago se contraía. Eventualmente, parei de resistir. Ler foi tudo o que passei a fazer. Eu parei de ler outros livros. Eu tentei, mas nenhum me satisfazia. Eram vazios, como versões 2D das histórias em 3D que o espaço rasteiro me dava. Eram como as flores de lótus dos mitos gregos. Depois que você prova uma, nenhuma comida comum tem o mesmo gosto. Pelo menos era só comigo, eu dizia. Meu único pequeno consolo. Eu podia desaparecer, me entregar e tudo bem. Ninguém mais se machucaria. Além do meu pai, ninguém se importava comigo, não estava fazendo mal a ninguém. Convenci a mim mesmo de que isso era verdade. Realmente acreditei que os livros só me afetavam, até a minha primeira sessão de autógrafos. Eu não tenho certeza do que me convenceu a fazer aquilo. Talvez meu agente ou editora que me pressionavam há anos. Em parte, foi durante um daqueles raros períodos de recuperação em que estava tentando parar de ler. Sempre sem sucesso, mas aceitei. Fiz minha primeira sessão de autógrafos. A livraria ficou lotada. Literalmente, eles começaram a mandar pessoas embora. Centenas apareceram para me conhecer. O falso autor desses livros best-sellers. Estavam tão empolgados em me ver. Eu via a expectativa nos rostos durante a leitura. Eu quase estava ansioso pela sessão de autógrafos, apesar da fila que duraria horas. Seus livros são meus favoritos. Foram eles que me fizeram gostar de ler. Eu ouvia bastante essas coisas. Um homem disse que são a única coisa que ele lia agora. Eu respondi que ficava feliz em saber disso, rindo enquanto assinava. Olhei para cima e o homem não sorria. Ele olhou para mim e disse que não ficava feliz e foi embora. Foi aí que eu comecei a notar, olhar inquieto nas pessoas. O jeito como agarravam desesperadamente os exemplares dos meus livros. Não de forma carinhosa, não como uma criança abraçando um ursinho de pelúcia. Eram mais como vítimas do Titanic se segurando nas grades enquanto o navio afundava. Eu perguntei a uma adolescente e seu pai o que mais eles liam. Eles responderam que nada, e disseram por que leriam outra coisa. A uma outra fã que segurava uma cópia toda surrada, perguntei quantas vezes ela já tinha lido. Ela abriu um sorriso nervoso e disse que não sabia, que não conseguia lembrar. E nesse momento, ela começou a chorar e perguntou em voz alta por que ela não conseguia parar de ler. Quase ninguém reagiu quando ela saiu correndo da livraria aos prantos. Estava em todos eles, aquela obsessão frenética que também existia em mim. A mistura simultânea de repulsa e amor pelos livros. Alguns até me lançavam olhares de desprezo, como se não quisesse estar ali, mas simplesmente não conseguiam evitar. Foi a última mulher da fila que mais me assustou. Ela nem sequer me olhou. Mantinha os olhos fixos no livro em suas mãos. O primeiro que publiquei. Não respondeu a nenhuma pergunta, nunca o largou. Reconheci a capa. Era a primeira edição do meu primeiro livro, o que significava que ela estava entre as primeiras pessoas que já tinham me lido. Os olhos dela estavam injetados de sangue, os dentes caindo como se ela não tivesse mais tempo nem para escová-los. E sua pele tinha um tom amarelado doentio. Eu nunca mais fiz uma sessão de autógrafos. Ficava pior com o tempo. Foi isso que fiz perceber. Quanto mais tempo você lê, mais dependente você se torna. Eu tentei parar de publicar. É claro que tentei. 1 dúzia de vezes. Veja o que meus livros estão fazendo com as pessoas. Veja o que continuarão fazendo. Mas mesmo que eu conseguisse parar, não adiantaria. Uma vez que você prova o néctar de lótus, não tem mais volta. E ninguém com quem eu falei conseguia largar depois de ter lido algo vindo daquele espaço rasteiro. Todas aquelas pessoas no evento, todos os meus milhares e milhares de leitores, é tarde demais para eles, assim como é tarde demais para mim. Meu cabelo agora cai em tufos, minha pele está amarelada e meus dentes quase todos se foram. Mesmo assim, continuo ano após ano, descendo por aquela portinhola, enviando meus manuscritos para a editora. Eu não consigo parar.
E sinceramente nem quero mais. É mais fácil apenas ceder, gole por gole por gole. Chega a ser um alívio pegar as páginas que o espaço me dá e jogá-las no mundo. É o único jeito de conseguir mais. E não é como se eu não pudesse escrever as minhas próprias histórias. Durante todo esse tempo, eu não escrevi uma única palavra. Nenhuma mesmo. Nem mesmo essas palavras. Sim, essas mesmo que você está ouvindo nesse podcast. Beneath the floorboards, a secret lay, whispered words from another day. He found the ink, the stories untold, a treasure trove of ages old. But the price was steep, it burned like fire. Fame and greed built his empire. The voices rose, the anger grew, the hidden truth he never knew. He turned the pages, claimed them his, signed his name in a world of bliss. But shadows whispered through the night, the stolen tales were not his right. But the price was steep, it burned like fire. Fame and greed built his empire. The voices rose, the anger grew, the hidden truth he never knew. The house it creaked, the walls would groan, a warning etched in the very stone. The spirits cried with hollowed screams, haunted now by his own dreams. But the price was steep, it burned like fire. Fame and greed built his empire. The voices rose,